Você está escutando o Pode Brechar, o podcast do Brechando. Antes de começar este podcast, eu quero agradecer a todos que ajudaram a fazer acontecer e mostrar que Natal tem bastante história. Vim escutar os lugares históricos da cidade e, para saber mais, acesse o brechando.com, onde teremos uma página exclusiva da primeira temporada do Pode Brechar. Dito isso, vamos ao primeiro episódio. Natal, 13 de outubro de 2022. Era o início de uma tarde quente, em torno das 12 horas, onde você sentia as ondas de calor e mormaço. Quando a temperatura está desse jeito, os nordestinos falam que é o pingo do meio-dia, nome que se dá para o auge do calor neste horário. Mesmo assim, o bairro de Cidade Alta não parava por algum segundo. Foi difícil arranjar uma vaga, mas consegui ir perto do local que vamos falar no nosso podcast de 8 episódios. Eram pessoas saindo e entrando nos bancos, carros passando o tempo todo e o pessoal tentando atravessar o sinal. E outros arriscavam em passar de uma pista a outra da Avenida Rio Branco, tradicional da cidade, para resolver suas pendências. Seja para comprar coisas mais baratas no shopping ou comprar utensílios que você não veria nas lojas de decorações famosas, como a tradicional torradeira de fogão. Por outro lado, as pessoas almoçavam no Zé Reheira, admirando os grafites, e os pedinhos pediam tudo. Realmente, a Cidade Alta não para, inclusive quando se trata de fé. A tradicional fé católica apostólica romana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população do Rio Grande do Norte conta com 2.046.313 pessoas católicas. Se fornecer um recorte apenas para a população natalense, esse número vai para 541.472. Ou seja, corresponde a 26,46% dos católicos residentes das terras potiguaras. Mesmo no sol escaldante de meio-dia, as pessoas estavam na tradicional Igreja de Santo Antônio, que fica na rua de mesmo nome, para pedir as suas orações. Outras pessoas não precisam ser da cidade, mas param para olhar a beleza do templo. Você não sabe onde fica, não é mesmo? As pessoas lhe chamam de Igreja do Galo e fica próxima de uma outra igreja que falaremos em um outro episódio. Também encontramos pessoas que estavam pedindo preces ou esperando a missa começar, para que pudesse ter uma graça alcançada. A igreja abriga gente que queria sombra para dormir, devotos que encontram uma brecha e pedintes para que tivesse um ótimo dia. É bonita. E você costuma sempre vir aqui? Eu sou cadastrada aqui, recebo aqui. Tudo aqui? Tudo aqui. E todas as 6 horas da manhã estou aqui. Todo dia? Todo dia. Agora só não venho amanhã porque eu resolvi um problema, sabe? Uhum. Aí quando for a meio-dia eu estou aqui. Disse Dona Fátima, nessa entrevista que eu dei rapidinho com ela. Ela tem uma estatura baixa, ela estava usando na época um vestido preto. Ela é baixa, de 1,55m, gorducha e cabelos grisalhos e estavam amarrados. A mesma só veio ao meio-dia de 13 de outubro porque não pôde acordar às 6 horas da manhã. Mas primeiro, vamos apresentar este podcast. O Pode Brechar é o podcast do site brechando.com, que vai falar de lugares históricos da cidade e mostrar que a gente viu durante as nossas entrevistas. A ideia é contar um pouco dos prédios históricos da cidade e conta com o patrocínio do edital Sesc Cultural na categoria Pluralidade das Artes. E agora vamos apresentar um pouco melhor a tradicional Igreja do Galo. Falamos agora que era meio-dia, horário de almoço, quando resolvemos visitar a Igreja do Galo, um dos prédios do estilo barroco que resiste na cidade. E lá não funciona apenas como um templo, mas também funciona como um convento de Santo Antônio e também abriga o tradicional Museu de Arte Sacra. Desde uma pandemia que ele fechou e eu não vi lá dentro. Sério, tudo bem. Aí só funciona a parte burocrática da igreja. Porque na verdade o museu tem uma conta a Fundação de Augusto. Aí ela que era responsável de abrir e ficar uma pessoa dando conta. Aí desde a pandemia não voltou mais ninguém. Disse uma moça que trabalhava na igreja. Sim, o Santo Antônio, o tradicional santo casamenteiro,
aquele que todo dia 13 de junho acontece as simpatias para arranjar um matrimônio. Viu a coincidência com o dia 13? Mas ele não é apenas isso, mas foi o santo que ajudou a proteger os pedintes e as classes mais pobres. Batizado como Fernando, nasceu na cidade de Lisboa no dia 15 de agosto de 1195. Ninguém sabe seu sobrenome original, seus pais e muito menos onde morava. Apenas indicava ser próxima da Sé. Apenas sabia também que era de uma família próspera da região e, sobre o nome dos pais, alguns biógrafos acreditam que eles se chamavam de Martinho e a mãe Maria Teresa, mas ninguém comprovou historicamente. Ele começou a estudar na igreja Santa Maria Maior, que na época tinha a Ordem dos Regrantes de Santo Agostinho como diretores, e rapidamente se interessou em atuar na igreja. Ainda adolescente, como noviço, foi para um mosteiro de São Vicente de Fora, conhecida pela sua ampla biblioteca. Posteriormente, foi transferido para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, o centro intelectual de Portugal, onde aprofundou estudos bíblicos e conheceu os padres da igreja. Foi nesse local que ele conheceu os missionários franciscanos e largou tudo para segui-los e converteu os mouros nos Marrocos. Nas suas pregações, ele pregava a simplicidade, mas ao chegar nas terras marroquinas, ficou doente e teve que voltar à Europa. No regresso, o barco embarcado naufragou para a região da Sicília, na Itália, e encontrou velhos amigos. Então, migrou à região de Assis, onde conheceu finalmente o São Francisco de Assis e nomeou para ser um eremitério de Monte Paolo, na província da Romanha, onde passou 15 meses no Evangelho. Pouco tempo depois, aconteceu uma ordenação de frades na cidade de Forli. Deixou isolamento e, até então, os franciscanos não sabiam de sua sólida formação. Mas, faltando o pregador, o provincial solicitou a Antônio que falasse o que quer que o Espírito Santo inspirasse. Protestou, mas obedeceu. Como resultado, foi destinado pelo provincial à evangelização e difusão da doutrina pela Romanha. Entretanto, a prática franciscana desencorajava o estudo erudito, mas em novembro de 1223, o Papa Honório sancionou a forma final da regra de ordem franciscana, onde Antônio ensinou teologia mística e das Escrituras. Em seguida, fixou-se em Bolonha, onde pregou e inaugurou uma escola de teologia. Seus méritos levando-o a ser chamado de pai da ciência e doutor da verdade. Em 1227, após a morte de São Francisco, serviu como enviado da ordem ao Papa Gregório IX para apresentar-lhe a regra da ordem. Em junho de 1230, viajou a Roma para debater com o Papa a interpretação de certos aspectos da regra. Entre 1230 e 1231, deu forma definitiva aos seus sermões escritos, período que pregou com grande sucesso para audiências crescentes. Sempre trabalhando pelos necessitados, envolver-se também em questões políticas e sociais, fazendo a paz entre partidos, obrigando usuários e financistas a devolver o dinheiro extorquido, convertendo prostitutas. Em Pádua, obteve o governo que passasse uma lei para aliviar as penas dos presos por dívidas. Solicitou ao tirano Ezelino de Romano a libertação de presos guelfos, onde chegou a ser ameaçado. Mas isso mostrou a sua preocupação com o povo comum. No ano seguinte, na Páscoa de 1231, Antônio deixou Pádua e foi ao eremitério de Campo Sampierro para cuidar de sua saúde. Percebendo a sua piora, retomou a Assis, onde ficou no convento das Clarissas de Arcela, onde morreu no dia 13 de junho de 1231. Por isso, esta data comemora o seu dia e sua fama de santidade era tão grande que foi canonizado no ano seguinte. Por isso, é interessante ver gente como a Dona Fátima, nome de uma mesma santa vista em Portugal, vivendo em uma situação de miséria e acreditado no Santo Antônio pelo fato de proteger os mais pobres. É considerado o padroeiro dos amputados, dos animais, dos estéreis, dos barqueiros, dos idosos, das grávidas, dos pescadores, agricultores, viajantes e marinheiros. Além disso, ele é protetor dos cavalos e burros, dos pobres e dos oprimidos, é invocado para achar coisas perdidas, para conceber filhos, para evitar naufrágios e conseguir casamento.
Voltando a falar da igreja, hora de contar a origem do monumento, a nossa igreja de Santo Antônio. O local é um ponto de referência para os natalenses andarem no centro. Afinal, ele fica próximo da Praça João Maria, do Beco da Lama, da Praça André de Albuquerque e da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Sem contar que o espaço já presenciou o casamento de gente importante da cidade. E com certeza você conhece alguém que casou por lá. Mas, primeiramente, vamos falar o porquê de terem construído uma igreja, se já tinha outra a poucos metros de distância. Primeiramente, surgiu a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, que foi uma forma de transformar Natal em vilarejo. Depois, os escravos construíram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E, por fim, veio a Igreja de Santo Antônio. Para saber mais, tivemos que buscar nos livros de Itamar de Souza e Luiz da Câmara Cascudo. Além disso, consultamos pessoas mais contemporâneas, como Lenin Campos, para falar melhor dos assuntos. Essa foi a nossa bibliografia. A igreja foi construída em 1766, no final do século XVIII. A data está cravada na pedra-sabão que fica no topo da igreja. Sim, diferente de que muitos pensam, este não é o número residencial da igreja que o Correios identifica nas correspondências. Afinal, a igreja fica na rua Santo Antônio, número 698, no bairro de Cidade Alta. Era comum pessoas construírem casa e colocarem um número de quando foi inaugurada no frontão de entrada, e este costume era até comum no século XX. Não podemos esquecer que parece bastante com as existentes em Olinda, Salvador, Recife e Minas Gerais. Tanto que aquele risco me chamou bastante atenção assim que entrei na igreja. Além da placa de inauguração toda escrita em latim e no final sua data de fundação, agosto de 1766. Mas tudo isso tem motivo por trás. É o estilo arquitetônico chamado de barroco, que vou explicar um pouco mais pra frente. Agora eu vou ter que explicar a origem de seu nome. Mas antes, vou falar de como surgiu a sua construção. Segundo o folclorista Câmara Cascudo, a igreja teve a sua estruturação em partes. Sendo primeiramente a parte da nave, que é a parte central da igreja, onde fica a entrada, o altar e as cadeiras. Depois veio a torre, com um sino, rebocos de ladrilhos português que ficam na torre, e hoje há poucos deles, e um para-raio peculiar em seu topo com influências árabes, trazidas pelos europeus durante as cruzadas. Somente no século XIX que surgiu o anexo da igreja, o convento de Santo Antônio, que era para abrigar os seguidores do santo, mas também servia como companhia da polícia militar. Por isso, antigamente era comum um templo de Santo Antônio dos Militares. Depois se transformou em um colégio chamado Diocesano Santo Antônio e Santo Antônio do Marista, antes de se mudar para a Rua Sul. Somente no ano de 1946 que a ordem transformou o espaço em convento de Santo Antônio. Mas por que se chama Igreja do Galo? Quem anda pelo centro vai identificar na hora o porquê. É que tem um galo no topo de sua torre, como se fosse um para-raio. E historiadores contam que o capitão Mor, Caetano da Silva Sanches, entre 1791 a 1800, doou um galo de bronze para comemorar o fim das obras, e sem contar que era comum em igrejas portuguesas ter um galo na parte mais alta. Capitão Mor? Sim, na época do Brasil Colônia, antes de ter os cargos de governador do estado, cada capitania é administrada por um capitão Mor. E na época, o administrador deixou este galo como um presente, além de ser bastante devoto ao santo, sem contar que ele forneceu recursos para as obras de reparo e finalização. E por que o estilo da igreja é barroco? Como a igreja surgiu apenas no final do século XVIII, alguns chamam esta técnica de barroco tardio. Pesquisando para a execução deste podcast, eu achei um artigo do professor Lenin Campos que explicou que, diferente do rebuscado das obras durante o Brasil Colônia, o tardio consiste em deixar mais espaços entre as esculturas que fazem parte da decoração. Ou seja, é como se fosse uma versão menos extravagante daquelas tradicionais igrejas de Minas. Apesar disso, Cascudo considerava a igreja mais bonita da cidade. E você entrando na Igreja do Galo, você fica encantado com a mistura de simplicidades e detalhes minuciosos, que parece até uma obra pintada diante dos seus olhos. Possui 2 altares laterais esculpidos em madeira e mais um central. Também tinha teto pintado estilo Capela Sistina. Era a imagem de Nossa Senhora e Santo Antônio de Pádua. Para evitar a destruição, os retábulos pintados foram trocados por um teto de madeira mais simples, mas as artes estão dentro do Museu de Arte Sacra. Época 5 contos de réis. Debaixo da igreja, quando era pequenininho.
Sim. Minha tia me deu e que agora deve estar com 80 anos, eu coloquei ali, naquele cantinho ali, ó, dobradinho. Na época era o desenho de um índio, ou uma índia, né? Em homenagem à parte potiguar, né? Aí eu coloquei o dinheiro aí há muito, meu Deus, eu tô com 67 anos. É uma relíquia, né? Eu falei, meu Deus, será que o Pátio guardou esse dinheiro? E era dinheiro pra caramba. Minha tia que me deu pra poder guardar. Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade eu tinha. 4 para 5 anos de idade. Eu era o moleque mais fujão de casa. Eu cheguei quartel também, fugi muito do quartel também. Eu tinha pedido fujão. Aí eu peguei e coloquei. Me passou pela memória assim, eu vou dar um donativo para a igreja. Porque você lembra muito da sua infância da igreja? Da igreja? Olha, eu lembro a devoção aos santos, né? As pessoas ver muito sério, né? Muito mais do que hoje, né? Mais devoto, né? E com seus textos na mão, né? Fazendo a oração. Criança. Eu vou fazer a autodescrição de como ele estava. Ele vestia camisa polo, verde, calça jeans e uma sandália de couro. E hoje, como está a igreja? A igreja é fruto de uma série de reformas e acréscimos realizados com o intuito de se adequar às diferentes atividades desenvolvidas no lugar. Sobre o convento, o historiador Itamar de Souza, que em 1946 diz que todo o prédio original fora demolido e reerguido para abrigar o futuro convento. O prédio atual foi inaugurado em 1º de fevereiro de 48, com procissão de velas e discursos e bênçãos de Dom Marcolino Dantas, o arcebispo de Natal na época. E do outro lado do convento tem uma parede mostrando quando foi a inauguração. A igreja está aberta para visitação e, segundo a arquidiocese, o horário de funcionamento é em horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 12, das 14 às 18. Além disso, as missas acontecem nos seguintes horários: segunda e sábado, às 6h30 e 18 horas, terça a sexta, às 6h30, 11h30 e 18 horas, e nos domingos, às 8, às 10 e 18 horas. Sabendo da importância do monumento histórico, o prédio foi tombado pela Fundação José Augusto em 29 de abril de 1983 e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em 2017. Além disso, ele faz parte do complexo de prédios chamados de Centro Histórico. As fotos da Igreja do Galo e de como foi a nossa visitação estão na página do Pode Brechar no Brechando, que é brechando.com/podebrechar, onde colocaremos links de onde escutar cada episódio. E vamos visitar mais 7 museus ou prédios históricos e falar da história de Natal. Este é o fim do nosso primeiro episódio. Se você curtiu, compartilhe para mais pessoas. E se tem alguma crítica ou sugestão, envie para brechandoblog@gmail.com. Nos vemos. Até a próxima. O Pode Brechar, o podcast do Brechando, foi contemplado pelo Sesc Cultural na categoria de Pluralidade das Artes. O roteiro e reportagem ficou por conta de Lara Paiva.